Tudo bem, então vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de função: função quadrática, função exponencial, função modular, uma rápida introdução a logarítmico. Mas começando aí com função quadrática. Veja só esse exercício. A representação gráfica de uma função polinomial do segundo grau é sempre uma parábola. Desse modo, toda função polinomial de segundo grau admite um valor máximo ou um valor mínimo. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte: quando eu tenho uma função quadrática com coeficiente a, lembrando que a função é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Se o A é positivo, ela tem uma concavidade para cima e o vértice da parábola indica um valor mínimo para essa função. Porém, se essa mesma parábola tiver a concavidade para baixo, quando que ela tem concavidade para baixo? Quando A é negativo, o mesmo vértice indicará para a função um valor máximo. E aí o exercício fala que dependendo da concavidade, conforme a gente acabou de analisar, a função f de domínio real é definida pela lei fx igual a x ao quadrado mais bx mais 12. Admite um valor mínimo. Por que ela admite um valor mínimo? Porque o coeficiente a, nesse caso, vale 1. Está aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado. Se ele não aparece, vale 1. Então, ela admite um valor mínimo no ponto de abscissa, menos 4. O ponto de abscissa é o x. As coordenadas do vértice de uma parábola, independente se o vértice é o mínimo ou é o máximo, x vértice menos b sobre 2a e o y vértice menos delta sobre 4a. Nesse caso, como ele falou da abscissa, ele acabou falando do x-vértice. Então, o mínimo acontece no ponto de abscissa, x-vértice igual a menos 4. Como x-vértice é menos b sobre 2 vezes a, eu tenho o valor do x-vértice, menos 4, menos b, observe que eu não sei aqui o valor de b, sobre 2 vezes a, que vale 1. Menos 4, igual a menos b sobre 2. Fazendo produtos cruzados, menos b, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Multiplico tudo por menos 1. Nós encontramos que b é igual a 8. Observe que é isso que o valor pede aqui, tá? Desse modo, a função que admite um valor mínimo dependendo da concavidade, a função f do domínio real definida pela b, e admite um valor mínimo no ponto de abscissa, menos 4. Para que isso aconteça, significa então que b tem de ser igual a 8. Tá? O valor de b igual a 8. Analisando a próxima questão, uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado por passageiro, no caso dos 50 lugares disponíveis serem todos ocupados, é R$ 40. No caso de não ocorrer a lotação máxima, então preste atenção nisso aqui. Cada passageiro deverá pagar R$ 2 a mais por assento vazio. Então imagine o seguinte, que eu tenha X passageiros. Se eu tiver X passageiros, eu tenho possibilidade de ter lugares vagos, porque a lotação é de 50. Mas se eu tenho X e X é menor do que 50, quantos lugares estão vagos? 50 menos X. Cada um desses X passageiros vai pagar quanto? Ele vai pagar R$ 40 mais R$ 2 para cada lugar vago. Quantos são os lugares vagos? 50 menos X. Então, cada passageiro
estará pagando esse valor aqui na sua passagem. Se eu quiser saber, ele pede o valor máximo arrecadado. Quanto que a empresa de ônibus recebe? Bom, ela recebe X passageiros pagando 40 mais 2 vezes 50 menos X. Ou seja, o valor recebido, eu posso dizer que é uma função, tá? Que será x vezes 40, x quantidade de passageiros, 40 mais 2 que multiplica 50 menos x, então fazendo propriedade distributiva aqui, volta, tá? 2 vezes 50, 100, 2 vezes menos x, menos 2x. A receita do ônibus será x vezes 40, 40x, x vezes 100, 100x, obviamente eu poderia ter somado antes de fazer propriedade distributiva, e x vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Percebam que a receita do ônibus é uma função de segundo grau, menos 2x ao quadrado, mais 140x. É uma função de segundo grau com a concavidade para baixo. A vale menos 2, B vale 140 e C é igual a zero. Se ele quer saber o valor máximo arrecadado, o valor é o meu y, é o valor da função. O valor que a empresa de ônibus recebe é o meu y. E o máximo, mais uma vez, o máximo está relacionado ao vértice. Conforme já tínhamos dito, y vértice menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o delta primeiro, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta será b 140 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes c, que vale zero. 140 ao quadrado, tá? Nós teremos 19.600, né? Menos, com menos daria mais, 4 vezes 2, 8 vezes 0, 0. Então nem preciso colocar. Voltando ao cálculo do y vértice, menos 19.600, que é o valor de delta, sobre 4 vezes menos 2. Então, y vértice menos 19.600 dividido por menos 8, que será igual a 2.450. Como o y é o que ele recebe, então ele vai receber no máximo 2.450. O exercício poderia ter perguntado quantos passageiros para que a receita seja máxima. Aí eu calcularia o x-vértice. Mas como ele pediu a receita, o recebimento, é o y-vértice nesse exercício. Então, cálculo de funções de segundo grau. Passando agora para uma função, melhor, uma inequação modular. O conjunto de todos os valores de x pertencente aos números reais para os quais módulo de 3x menos 2 maior que x. Dentro do módulo, eu posso ter resultados positivos ou negativos. Resultado de um módulo sempre positivo. Mas quando eu tiver uma inequação modular, então nós vamos ter duas estratégias de resolução. A primeira, nós vamos considerar que o resultado dentro do módulo, então o 3x menos 2, seja maior, mantendo o sinal, do que está fora. Uma segunda resolução é o que está dentro do módulo, 3x menos 2, e eu vou inverter os sinais de quem está fora. Então, menor
que menos x. Vamos resolver cada um de uma vez. 3x, esse x eu posso subtrair ele no primeiro membro, maior que 2. 3x menos x, 2x, maior que 2. X maior que 2 dividido por 2, x é maior que 1. Bom, então, uma primeira solução possível, que os valores de x seriam maiores que 1. Bom, x maior que 1, uma solução. Vamos para a segunda. 3x mais x menor que 2. 4x menor que 2. X menor que 2 sobre 4. Eu posso simplificar tudo por 2. E nós encontraremos que o x é menor do que meio. Então quais os valores de x que vão atender essa solução? Valores de x maiores que 1 ou valores de x menores que meio. Então, x menor que meio ou x maior do que 1. Por isso, resposta letra B. Obviamente, isso aqui não é um intervalo fechado, né? Porque maiores que 1 são valores que, se eu traçasse a reta numérica aqui, então, maiores que 1, eu teria para cá. Menores que meio, meio é menor do que 1, né? Então, eu teria para cá. Por isso, é a união desses dois intervalos. Continuando, análise. Considere a função real definida por fx igual a menos módulo de menos x mais 1. O gráfico que representa essa função. Obviamente, todos os gráficos você pode perceber aqui que, com exceção desse aqui, que deu x igual a 0, o y vale 1, né? X igual a 0, o y vale 1. Esse outro aqui deu que x igual a 1, y igual a 0, né? X igual a menos 1, y é 0. Mas percebam que todos eles, tá, passam aqui, nesse ponto, nesse ponto. Aí, vamos interpretar aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Esses pontos que eu marquei, o que eles têm em comum? Eles estão em cima do eixo y. Significa que a abscissa é zero. Se eu calcular o F0 módulo de menos 0 mais 1, troca o x por 0. Tá? Então, eu terei que o F0 é menos 0 mais 1 dá 1, módulo de 1 é 1. Então aqui está ok, aqui está ok, certo? Só que se eu observar aqui os gráficos das letras C e D, está vendo que o resultado de y foi menos 1? Então isso aqui já está errado, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Letra E, ok. Como decidir então entre letra A, letra B e letra E? Vamos substituir o x por 1. Tá. Se eu substituir o x por 1, eu calcularia o F1. F1 seria módulo de menos 1 mais 1. F1 vai dar módulo de 0, que é 0. Quando o x é 1, o y é 0. Observe que teria que dar esse ponto aqui, x igual a 1, y é 0. Esse gráfico não marcou isso, está errado. Vamos analisar esse gráfico aqui, x igual a 1, y é 0. Até agora esse gráfico aqui está correto. Se nós olharmos aqui, quando o x é 1, o y é 0, teria que ter marcado esse ponto, então esse gráfico está errado. Por eliminação, nós decidimos aqui, né, que não tem dúvida nenhuma, resposta letra A. Análise de função e gráfico geralmente é substituindo valores, tá? Melhor estratégia. Passando agora para inequação exponencial. Resolver equação ou inequação exponencial, primeira tentativa, igualar as bases. Mas como que eu posso igualar as bases? Aqui é 1/4 que está o inverso de 4. Eu posso inverter essa base, colocar 4 e trocar o sinal do expoente. 4 elevado a menos 5x
maior do que 4 elevado a 1 menos 2x. Se as bases ficaram iguais, eu posso trabalhar apenas com os expoentes, detalhe importante. Como a base é maior do que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Então, menos 5x é maior que 1 menos 2x. Aí, se a base fosse menor, igual era aqui, ó, 1/4, se eu tivesse invertido o segundo membro. Quando a base é menor do que 1, eu tenho de trocar esse sinal de maior, ele passaria a ser menor. Não foi o caso. Então, isolando x, menos 5x mais 2x é maior do que 1. Nós teremos menos 3x maior do que 1. Como a variável ficou negativa, eu vou multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o sinal é invertido. Então, 3x passa a ser menor que menos 1. X menor do que 1/3. Como o exercício quer saber quais são os valores de x, nós poderíamos até colocar uma resposta um pouquinho mais formal, tá? Conjunto solução. X pertence aos reais, tal que x menor que menos 1/3. Prontinho. Resposta dada para a inequação. Agora, se a gente vai trabalhar com uma função envolvendo potenciação, mais precisamente, a variável está no expoente, então é uma função exponencial. Na questão 6, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo e a meia-vida do carbono 14 é de 5.000, tá? Vamos até corrigir aqui, ó. É 5.730 anos. Ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos terá metade do carbono 14 que existia quando ele está vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a fórmula para saber Q igual a Q0, que multiplica 2 vezes menos T elevado a 5.730, em que T é o tempo medido em anos, QT é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 era a quantidade quando o ser estava vivo, certo? Como se fosse a quantidade inicial. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas espécies vivas. As espécies vivas é o Q0 e aqui o QT é a quantidade do fóssil. O exercício pede o fóssil mais antigo, ou seja, o que tem maior valor de T. Então, nós precisaremos aqui aplicar essa função para fazermos a nossa análise. Então, vamos começar aqui com o fóssil 1. O que acontece com o fóssil 1? Vou substituir aqui na função. QT vale 32, tudo bem? Está aqui, QT igual a 32. Estou substituindo na função. É igual a Q0, 128, vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Se eu passo aqui o 128 dividindo, nós temos 2 elevado a menos T sobre 5.730. Detalhe importante, se eu simplificar 32 e 128, tá? Eu posso simplificar os 2 por 32 e nós encontraremos aqui 1/4 igual a 2 elevado a menos T sobre 5.730. 1/4 eu posso colocar como 1/2 ao quadrado. Fatorando 4, 2 ao quadrado. Como esse 2 aqui tem um expoente negativo, então eu vou inverter a base dele, para também deixar 1/2. E aqui, T
elevado a 5.730. Obviamente, tá, o que eu vou fazer aqui é só para o primeiro, mas eu não vou precisar fazer isso para todos os outros, tudo bem? Porque se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então eu poderia pegar o expoente aqui 2 e igualar a t. Veja que eu inverti a base, o expoente era negativo, passou a ser positivo, 5.730. Se eu fizer produtos cruzados, eu encontraria aqui 2 vezes 5.730, 11.460. Esse é o tempo do fóssil 1. Por que eu falei que eu não vou precisar? Porque quando eu chegar aqui, todos os exercícios eu vou chegar exatamente nessa igualdade. Então basta eu comparar os expoentes aqui que eu vou encontrar da fração meio. Então nós fizemos aqui do fóssil 1. Se eu analisar o fóssil 2, vamos fazer a mesma análise a partir da função. Se eu analiso o fóssil 2, vamos centralizar essa bolinha aqui, né? Se eu analiso o fóssil 2, nós teremos aqui quantidade 8, igual a quantidade inicial 256, vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Mesma coisa. 8 sobre 256 igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Vamos melhorar aqui, que esse expoente saiu estranho aqui, né? Então, 2 elevado a menos t sobre 5.730. Bom, 8 e 256. Se nós simplificarmos, nós teremos aqui 1 sobre 32, igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Fatorando 32, eu vou encontrar 2 à quinta. Então, 1 sobre 2 elevado à quinta. Vou fazer aquela mesma inversão, 1 sobre 2 elevado, o expoente agora fica positivo, t sobre 5.730. Como eu falei para vocês, nem preciso continuar. Ó. Esse aqui deu um expoente maior, então eu já tenho que ele tem um tempo maior. E se nós formos fazendo essa relação para as demais, tá? Vamos pegar aqui o carbono, o fóssil 3. Tá? Analisando o fóssil 3, nós teremos para ele QT64 sobre Q0, 512. Opa, vamos com calma, né? Já estou querendo fazer direto. 512 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. O 512 passa dividindo, tá? E aí o 2 elevado a menos t sobre 5.000. O expoente fica muito grande aqui para a gente escrever. Menos t sobre 5.730. Mas olha só a lógica. Dividindo, né, simplificando, melhor dizendo, o simplificando a primeira fração, nós vamos achar 1/8 igual a meio, já vou passar para meio, elevado a t sobre 5.730. 1/8 seria 1 meio elevado a terceira, igual a meio
elevado a t sobre 5.730. Perceba que aqui o expoente é 3, então ele está inferior ao fóssil 2. Se fizermos a mesma coisa, galera, vocês já perceberam um padrão? Que é só eu fazer a fração aqui, ó. Então, se eu vier no fóssil 4, eu vou achar 1.000, coisa de preguiçoso, 512 dividido por 1.024, que vai dar meio. Meio elevado a 1. Nossa, o tempo dele é menor ainda. Se eu vier no fóssil 5, eu vou achar 128 sobre 2.048. Então, 128 sobre 2.048, nós vamos achar 1 sobre 16, e 1 sobre 16 é 1 meio elevado a 4. Então, conclusão. Qual foi o fóssil que teve o maior expoente? Ele vai ter o maior tempo. Então, foi o fóssil 2. Eu não precisaria ter feito. Eu poderia já ter feito todos com essa características? Poderia. Só que, primeiramente, eu fiz aqui os 3 primeiros para vocês perceberem o padrão. Então, o primeiro eu calculei tudinho. No outro, eu teria que multiplicar 5.730 por 5, então daria um valor maior. No outro, 5.730 por 3, 5.730 por 1, 5.730 por 4. Então, obviamente, quando eu multiplicar por 5, vai ser o maior tempo, é o fóssil mais antigo. Então, para a gente ganhar tempo também. Outro exercício envolvendo exponencial, só que agora a gente vai precisar de algumas propriedades. Quando eu tenho 4 elevado a x elevado a 2x menos 1 igual a 64. Eu tentaria igualar as bases. Preciso fatorar por 2? Preciso não. Quando eu tenho dois expoentes, eu vou multiplicar. Então, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. E 64 é 4 à terceira. Se eu conseguir igualar as bases, então eu vou trabalhar só com os expoentes. Então, 2x ao quadrado menos x igual a 3. Se as bases são iguais, expoentes iguais. Veja só que eu encontrei uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, o que o exercício pediu? Soma das raízes. Opa! Soma das raízes de uma equação de segundo grau, eu não preciso fazer Bhaskara. A soma das raízes é menos b sobre a. Como nesse caso aqui, a vale 2, b, coeficiente de x, menos 1, e c vale menos 3, eu já vou calcular a soma das raízes direto. A soma das raízes, menos b, menos 1, sobre a, que vale 2. Então, a soma das raízes é meio. Resultado, soma das raízes vale meio. Só isso. Exercício resolvido. E na questão de número 8, agora estamos quase no final, são 10 questões. Uma função exponencial novamente. Nessa função exponencial, ela está trabalhando em função do tempo, tá? Preste atenção nesse tipo de função que trabalha em função do tempo. Um grupo de amigos faz um investimento com uma aplicação financeira que, após T meses, tempo, o montante, quer dizer, o valor que eles têm é dado por isso aqui, em que se é uma constante positiva. Todas as vezes que falar de tempo, imagine que o t igual a zero indica o início do que está sendo estudado. Esse início, letrinha excomungada aqui, né? Esse início, no caso, é o momento da aplicação. Então, se nós pensarmos no início da aplicação, tá? T igual a zero. Imagine se eu calculasse aqui o M0. Eu poderia fazer só mentalmente mesmo, viu? 2 elevado a 0,01 vezes 0. Esse montante vai dar C elevado, vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1.
e C vezes 1 é C. Então, quando eles começaram a aplicação, o capital era C. Por que eu fiz essa análise? Porque a pergunta do exercício é qual o tempo, ele quer saber tempo para duplicar. Então, para ele ter o dobro. Se ele vai ter o dobro, significa que o montante passa a ser 2 vezes o que ele tinha. Se ele tinha C, ele passa a ter 2C. Copiando a função aqui, montante será C, que multiplica 2, elevado a 0,01t. Olha que simples. O montante é 2C, igual a C, que multiplica 2, elevado a 0,01t. Como eu tenho C no primeiro membro, C no segundo membro, posso cancelar. O que temos aqui? 2 igual a 2 elevado a 0,01 vezes t. Como as bases são iguais, o expoente aqui é 1, bases iguais, expoentes iguais. Ou seja, 1 é igual a 0,01 vezes t. Passa dividindo. 1 dividido por 0,01 igual a t. T será igual a 100. Lembra que o exercício falou que o tempo estava em meses. Então, 100 meses. O que são 100 meses? Se eu pegar 100 e dividir por 12, eu vou achar aqui, ó, vamos fazer a divisão? 100 dividido por 12. Eu vou achar 8. 8 vezes 12, 96. Sobra 4. Então são 8 anos e sobraram 4 meses. 8 anos e 4 meses, letra D. Só isso o exercício. Tá? Simplesinho, igualamos as bases e encontramos o valor do tempo. Uma questão sobre propriedades de logaritmo. Uma propriedade muito importante para os logaritmos é que se eu tiver o log de a elevado a n na base a, o resultado é n. Mas e se eu tiver log de a elevado a n na base a elevado a m? O resultado será n sobre m. O expoente do logaritmando vira numerador, expoente da base vira denominador. Por isso, quando o exercício pede para resolvermos aqui, log de 32 na base 8. Eu vou fatorar 32 e vai dar 2 elevado à quinta. Se eu fatorar o 8, dá 2 ao cubo. Mais log de 81. Se nós fatorarmos 81, será 3 elevado à quarta. 27, 3 elevado à terceira. Então, resolvemos aqui. Dividido por 1 mais log de 49, que é 7 ao quadrado, na base 7. Veja só. Log de 2 à quinta na base 2 à terceira. 5 sobre 3. Expoente de cima, numerador. Expoente de baixo, denominador. Mais log de 3 à quarta na base 3 ao cubo. 4 sobre 3. Expoente de cima, numerador. Expoente de baixo, denominador. Dividido por 1 mais log de 7 ao quadrado na base 7, 2. Por quê? Só tem o expoente em cima, embaixo o expoente é 1. Eu não preciso colocar 2 sobre 1. Como as frações aqui têm mesmo denominador, eu posso somar 9 terços dividido por 3. Mas 9 terços é 3. E 3 dividido por 3 vale 1. Portanto, só com propriedades de logaritmos, a alternativa correta, letra B. Muito bem. Nossa saideira. Questão de número 10, também propriedades. E para propriedades, nós vamos lembrar das duas propriedades, que é a seguinte. Log de A vezes B, qualquer que seja a base, vai ser o log de A mais o log de B.
nessa mesma base. E log de A sobre B, qualquer que seja a base, será o log de A menos o log de B, nessa mesma base. Por que eu estou falando isso? Porque o exercício quer saber o log de 5. Ele te deu o log de 2, te deu o log de 3. Ah, dois logaritmos que ele não te deu, mas que você precisa lembrar. O log de 1, qualquer que seja a base, no caso aqui a base é 10, então eu vou considerar na base 10, vale 0. E o próprio log de 10, na base 10, que vale 1. Pensando nisso, como que eu posso escrever 5? Ah, 2 mais 3. Não existe propriedade para adição. Ou eu uso multiplicação, ou eu uso divisão. Então eu posso colocar que log de 5 é igual ao log de 10 dividido por 2. Porque 10 dividido por 2 dá 5. E o log de 10 dividido por 2 é o log de 10 menos o log de 2. Significa dizer que o log de 5 será log de 5, log de 10, 1, menos o log de 2, 0,301. Portanto, o log de 5 será igual a 0,699. Letra A. Muito bem, pessoal. Com isso, concluímos aqui, né? Acompanhem aí no canal que em breve teremos novos vídeos.